Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é muito polêmico, mas eu acho que vai ajudar muita gente. Hoje a gente vai falar quem são as pessoas que não deveriam colocar implantes de mama. Meu nome é Cristiane Todeschini e eu tô aqui para ajudar você nesse assunto. Primeiro a gente vai falar sobre o implante de mama. O implante de mama, ele foi criado em 1963 para que mulheres que não tivessem tecido mamário ou por sofrerem de hipomastia ou então por terem perdido a mama no câncer de mama, na retirada, elas pudessem, enfim, ter um volume mamário. Esse primeiro implante apresentava muitos problemas e um deles era o vazamento do gel de silicone. No entanto, a indústria foi crescendo, foi evoluindo, os implantes foram ganhando coberturas extras, justamente para evitar este vazamento. E hoje estamos, se eu não me engano, na quinta ou na sexta geração de silicone. Porém, os problemas não desapareceram. Os implantes de mama continuam trazendo complicações para algumas mulheres. Primeiro, a gente vai falar sobre as complicações mecânicas do implante, ou seja, aquelas que a gente consegue ver ou sentir. E a primeira delas é a contratura capsular. O que seria isso? Todo implante, quando ele é colocado, o nosso sistema imunológico produz uma camada ao redor deste implante chamado cápsula. Essa cápsula é formada de tecido de colágeno. Esse tecido é formado justamente porque o nosso corpo, inteligente, entende que a prótese ela não pertence ao nosso corpo. Então ele precisa isolar esse corpo estranho através da produção desta cápsula. Só que dependendo da superfície do implante, essa cápsula vai ser mais espessa ou mais fina. Isso vai depender da reação inflamatória que o implante vai provocar nos tecidos onde ele é colocado. Essa cápsula, com o passar do tempo, ela pode sofrer o acúmulo de cálcio e ela fica dura. Nós chamamos isso de contratura capsular. E essa contratura tem vários graus. No grau 1, as mamas são normais. No grau 2, você consegue sentir, através da palpação, a mama mais endurecida, porém, ela visivelmente está bonita, tá tudo bem com a mama. No grau 3, aí você já consegue sentir que a mama está mais endurecida e você também consegue ver alterações visuais. A mama fica um pouco mais constricta. Já no grau 4, a gente tem todas as alterações anteriores e vem acompanhada de dor. E aí, no grau 4, a paciente realmente tem que ou retirar ou substituir este implante. A gente tem sempre que lembrar que quando a gente vai fazer uma cirurgia de implante mamário, essa não será a sua última cirurgia. Em algum momento, você terá que retirar ou substituir esse implante. Que tempo é esse, doutora Cris? O fabricante normalmente dá 10 anos de garantia naquele implante. A partir dos 10 anos, não significa que você vai precisar entrar no centro cirúrgico obrigatoriamente, mas é sempre bom observar esse implante através dos exames de rotina de mama, como ultrassom para todas as mulheres e mamografia para as mulheres acima dos 40 anos. Quem tem implante de mama pode fazer mamografia? Pode fazer mamografia, sim. É só avisar ao técnico que tem implante de mama, porque tem uma manobra que ele precisa fazer para prensar no aparelho de mamografia somente o seio, deixando a prótese para trás. Agora, vocês lembram que eu conversei com vocês sobre o nosso sistema imunológico reagir à prótese? Pois é, existem algumas mulheres que têm um sistema imunológico mais ativo. Essas mulheres, normalmente, elas têm uma predisposição a fazer doença autoimune. A doença autoimune é aquela em que o próprio sistema imunológico da pessoa ataca os tecidos da pessoa. Ela acontece na doença inflamatória intestinal, ela acontece na tireoidite de Hashimoto, ela acontece na artrite reumatoide. Então, existem diversas manifestações de doença autoimune. Mulheres que possuem doença autoimune têm que saber que
essa doença ela pode ficar de mais difícil controle ou ela pode piorar os sintomas depois que a paciente coloca um corpo estranho, porque o sistema imunológico dela, que já é um sistema imunológico reativo, vai reagir contra o corpo estranho colocado. E isso, gente, a gente está falando não só de implantes de mama, a gente também está falando de implantes hormonais, a gente está falando de DIU, a gente está falando de qualquer corpo estranho que venha a ser colocado numa paciente que tem doença autoimune. Infelizmente, as coisas acontecem assim. O nome dado a isso é síndrome Ásia. Ásia de autoimune, inflammatory, é uma síndrome autoimune / inflamatória causada por adjuvantes. E a prótese de mama é um desses adjuvantes. E aí, como saber? Primeiro, a gente faz uma anamnese bem feita, a gente procura saber se a mãe, se o pai, se a avó possuem doenças autoimunes. E a gente tem alguns marcadores inflamatórios que a gente pede para a paciente no pré-operatório. Pacientes, por exemplo, que tenham alguma comorbidade cirúrgica, como, por exemplo, uma trombofilia ou algum problema cardíaco, a gente também não recomenda que essa paciente opere de uma maneira geral, porque são pacientes que têm um risco um pouco aumentado. Porém, se essa paciente quiser ter implantes de mama, ela vai ter que saber que em algum momento ela vai voltar para o centro cirúrgico para tirar ou para substituir. E que isso seja feito numa idade em que essa paciente esteja saudável. Porque a gente vai envelhecendo ao longo do tempo, não é que a gente vai perdendo saúde, é que a nossa saúde vai começando a requerer da gente um pouco mais de atenção. Vocês devem estar perguntando também o que é a doença do silicone que tanto se falou e tanto se fala. A doença do silicone não é propriamente uma doença, ela é um conjunto de sinais e sintomas que mulheres que apresentam, que colocaram prótese de mama, começaram a manifestar. Então, existe uma lista de sintomas que começou-se a observar que grande parte das mulheres que tinham implante de mama apresentavam esses sintomas. Não existe nenhum exame que a gente possa fazer para diagnosticar a doença do silicone. Ela é um diagnóstico de exclusão. Então, tendo excluído as doenças comuns que a gente tem exame para poder a gente diagnosticar, a gente pode sugerir que essa paciente esteja com a doença do silicone. Tratamento para a doença do silicone seria o explante de mama. Sendo que a gente nunca pode prometer à paciente de que todos os sintomas vão desaparecer após a retirada dos implantes. Na minha experiência, que eu faço bastante explante, a maioria das pacientes, vamos botar aí 80% das minhas pacientes do meu consultório, elas melhoram muito os sintomas depois que tiram os implantes. Pacientes que resolveram retirar os implantes são as pacientes candidatas ao explante de mama, cirurgia para retirada dos implantes. Essa cirurgia consiste em retirar o implante, porém, ela necessita de uma reconstrução. Na grande maioria dos casos, necessita de reconstrução, que pode ser feita através da retirada do excesso de pele, que é o caso da mastopexia, da retirada do excesso de pele e do aumento do volume da mama com a colocação de gordura na mama, ou somente pela incisão, pelo corte aqui abaixo do peito e a injeção de gordura mais ou menos no mesmo volume que foi retirado, só para o tecido mamário não retrair. Quem decide qual é o tipo de cirurgia que a paciente vai precisar é o médico que está acostumado a trabalhar com a cirurgia de explante. A paciente não pode escolher qual é a cirurgia, qual o tipo de reconstrução que ela vai fazer, até porque o bom resultado da cirurgia vem de uma boa técnica indicada com a sabedoria da pessoa que já está acostumada a fazer esse tipo de cirurgia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhem esse vídeo
com quem tem implantes, com quem não sabe as complicações que podem advir dos implantes, para poder ajudar o máximo de mulheres possíveis a tomar consciência de que, assim como o implante não é para todo mundo, o explante também não é para todo mundo. Consulte sempre um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha experiência com esse tipo de cirurgia.